Consultório Fiscal, hoje com a presença de Nuno Bastos, é partner da UI. Nuno, muito obrigada por estar aqui, é um gosto recebê-lo. Vamos já lançar a pergunta que hoje fazemos para os nossos telespectadores. Hoje falamos de tributação dos organismos de investimento coletivo e a pergunta é: em que consiste este novo regime de tributação dos organismos de investimento coletivo? Nuno Bastos, antes de mais, tentar perceber o que é este mecanismo para as pessoas que não acompanham estes assuntos. Os organismos de investimento coletivo são veículos coletivos de investimento. Podem revestir duas formas: a forma de fundo de investimento, mobiliário ou imobiliário, ou a forma de sociedade de investimento. Em Portugal, a forma mais conhecida é, de facto, a forma dos fundos de investimento. As sociedades não têm tido grande expressão no mercado português, poderão passar a tê-lo a partir deste regime, mas, de facto, são veículos de investimento coletivo. São instrumentos financeiros no qual as pessoas podem aplicar as suas poupanças. Por exemplo, é isto? É isso mesmo. Através de investidores, através de gestores especializados, em vez de o fazer autonomamente por sua, digamos que, conta de risco e conhecimento, fazem de forma coletiva, geridos através de pessoas especializadas na matéria. E há um novo regime, traz algumas diferenças em relação àquilo que era o regime anterior e agora o novo regime que vai entrar em vigor a 1 de julho de 2015. Fale-me aqui das diferenças principais. São profundas. O novo regime é, desde logo, a reforma do regime anterior e, portanto, foi publicado no dia 13 de janeiro passado, entrará em vigor no dia 1 de julho de 2015, portanto, ainda não está em vigor. Mantém-se o regime, digamos que antigo, e, no essencial, altera profundamente o paradigma de tributação dos organismos de investimento coletivos, dos OICs, na medida em que o novo modelo de tributação assenta na tributação do investidor, portanto, uma tributação à saída, quando o rendimento é pago ou colocado à disposição do investidor, por oposição ao regime que temos atualmente, que tributa, no essencial, à entrada do rendimento para o fundo, ou seja, quando o rendimento é pago ao OIC, ao Fundo de Investimento, na terminologia mais conhecida, portanto, ao OIC, é tributado nesse momento por retenção na fonte, ou, não existindo retenção na fonte, é na esfera do próprio fundo. O fundo, com o novo regime, passa a ter uma tributação, digamos que residual. Continua a ser sujeito passivo de IRC, a ser tributado sobre o seu lucro tributável, a uma taxa geral, mas, no essencial, o lucro tributável do fundo corresponderá ao seu lucro contabilístico, desconsiderado dos rendimentos de capitais, dos rendimentos perdiais, das mais-valias, de alguns custos associados, de algumas comissões que sejam e que revertam a favor do fundo e do OIC. E, portanto, no essencial, a tributação IRC no fundo tenderá a ser apenas incidente sobre os rendimentos que são residuais. O core dos rendimentos dos organismos de investimento coletivos não serão tributados. Vê, portanto, muitas vantagens neste novo regime. Sim, são várias. Bom, desde logo, uma das grandes vantagens que eu gostaria de destacar é que o novo regime tributará o conjunto dos rendimentos, o conjunto da riqueza gerada. Enquanto que o regime atual assentava numa tributação celular por tipo de rendimentos e, portanto, um organismo de investimento coletivo poderia ter rendimentos positivos, por exemplo, rendimentos de capitais que eram tributados à taxa de 28 e rendimentos negativos, menos-valias, por exemplo, que, não comunicando com os outros, não reduziam a tributação dos demais rendimentos e não tinham qualquer tributação. E o que significava que, no final, poderíamos ter um fundo e, portanto, o investidor a perder dinheiro, a ter uma rentabilidade líquida negativa e a pagar imposto. A partir do momento em que temos um rendimento que permite a comunicação dos diferentes rendimentos e que tributa ao saldo positivo, temos, desde logo, aqui uma grande diferença do ponto de vista da justiça tributária, do ponto de vista da aplicação do princípio da tributação do rendimento acréscimo. E se vê alguma justiça e algumas vantagens, acha que isto pode ser, de certa forma, um chamariz para investidores estrangeiros? Absolutamente, absolutamente. Para além do próprio regime ser um regime naquilo que é o seu modelo na senda da tendência internacional, é, do ponto de vista da tributação efetiva, muito interessante para os investidores estrangeiros. Como eu dizia, a tributação agora passa para a esfera do investidor, regra geral, sendo investidores residentes em Portugal sujeitos passivos de IRS à taxa de 28, retenção na fonte liberatória, portanto, a título definitivo, sendo sujeitos passivos de IRC residentes à taxa de 25 no caso da distribuição, sem retenção na fonte no caso do resgate. Quando estamos a falar de investidores estrangeiros, há uma isenção da tributação. Portanto, como vimos, na esfera do fundo, a tributação tende para ser mínima. Há pouco não falámos do imposto de selo. Os organismos de investimento coletivos passam a ser sujeitos a imposto de selo.
Mas naquilo que é a tributação em IRC tende para ser mínima e no momento do pagamento ao investidor estrangeiro há uma isenção sendo resultado de investimento em organismos de investimento coletivos mobiliários. No caso dos imobiliários há uma tributação de 10%. Mas, portanto, estamos sempre a falar, no caso dos imobiliários, uma tributação relativamente baixa. No caso dos mobiliários há uma isenção completa. E, portanto, isto é extremamente competitivo e interessante para os investidores estrangeiros, de facto. O que acha que vai mudar também em Portugal com este novo regime de OICs? Eu creio e acredito que este regime poderá representar a dinamização ou revitalização do setor. É um setor importante, é um setor que agrega uma capacidade de investir coletiva diferente, capaz de mexer com a economia e, portanto, este modelo eu acho que permitirá, pela competitividade que encerra em si, permitirá o incremento ou a dinamização do mercado. Permitirá também, como dois aspectos mais fundamentais, a captação de investimento estrangeiro, sem dúvida, já falámos, e eu acho que também a promoção da poupança privada portuguesa. Aqui fica. Muito obrigada, Nuno Bastos, por nos ter trazido estes esclarecimentos essenciais. Até à próxima semana.